Existe uma pergunta que Davi fez a Deus 4 vezes seguidas, e ele nunca teve medo de fazer. Até quando, Senhor? Até quando você vai esconder o rosto de mim? Se você já gritou isso no silêncio do seu quarto, chorando sem ninguém ver, fica até o final, porque o que eu vou te mostrar agora sobre os Salmos 13 e 14 pode mudar a forma como você enxerga a sua dor e a forma como você enxerga esse mundo cheio de gente que finge que Deus não existe. Se inscreve no canal agora, porque hoje a palavra vai doer e depois vai curar. Imagina a cena. Davi, o homem escolhido, o homem ungido, o homem que matou leão e urso, que derrubou Golias com uma pedra. Esse mesmo homem está deitado, sem forças, perguntando: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim para sempre? Repare bem, não é um pecador distante fazendo essa pergunta. É o homem segundo o coração de Deus. Isso já destrói aquela mentira que muita gente acredita, que se você tem fé de verdade, você nunca vai duvidar, nunca vai sentir abandono, nunca vai chorar escondido no banheiro antes de sair para trabalhar sorrindo para os outros. Davi repete 4 vezes até quando nos 2 primeiros versículos. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é honestidade diante de Deus. E é exatamente isso que muita gente perdeu hoje. A coragem de ser honesto com Deus na oração, em vez de decorar frases bonitas. Ele diz que carrega tristeza na alma todos os dias. Ele sente o inimigo se exaltando sobre ele. E o mais forte, ele sente como se Deus tivesse escondido o rosto. Quantas pessoas aqui, agora, sentem isso? Você ora, ora, ora. E parece que o céu virou bronze. Parece que suas palavras batem no teto e voltam. Se você está nesse lugar agora, comenta aqui embaixo: eu sinto isso. Porque você precisa saber que não está sozinho. E Davi, um homem usado poderosamente por Deus, sentiu exatamente a mesma coisa que você sente hoje. Mas aqui está o segredo escondido nesse salmo que quase ninguém ensina. Davi não fica preso no até quando. Ele passa da pergunta para o pedido: olha para mim, responde-me. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele está pedindo vida no meio da escuridão. Ele está pedindo que Deus abra os olhos dele de novo, porque quando a gente está no fundo do poço, a nossa visão espiritual também escurece. A gente começa a duvidar até do que já vivemos com Deus, e então vem a virada mais impressionante de todo o salmo. Sem nenhum sinal visível de que a situação mudou, sem nenhuma resposta imediata dos céus, Davi escreve: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque tem sido bom para mim. Para ele isso de novo. Nada mudou na circunstância. O inimigo ainda está lá, a dor ainda está lá, mas Davi decide confiar antes de ver a resposta. Essa é a fé que move montanhas. Não a fé que espera sentir para depois crer, mas a fé que decide crer para depois sentir. Se isso tocou seu coração agora, deixa o like nesse vídeo, porque isso significa que a palavra está trabalhando dentro de você nesse exato momento. Agora Davi muda de tom completamente. Ele para de falar da própria dor e começa a fazer um reex da humanidade. E a primeira frase já é um soco no estômago. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Repare que ele não fala de um ateu intelectual estudando filosofia. Ele fala do nécio, alguém que vive como se Deus não existisse, mesmo às vezes falando que acredita. É o cristão que mente no trabalho porque Deus não está vendo. É a pessoa que trai o cônjuge escondida, achando que ninguém sabe. É o coração que decide, na prática, que Deus é apenas uma ideia distante, sem poder real sobre as escolhas do dia a dia. E o resultado disso? Davi descreve: corromperam-se, praticam ações abomináveis. Não há quem faça o bem. Ele olha do céu, Deus olha para os filhos dos homens, procurando alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. E encontra que todos se desviaram, que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isso é assustador. Mas espera, porque o salmo não termina na condenação.
Aqui está o momento mais impactante dos dois salmos. O ponto que muitos pregadores pulam porque é desconfortável, mas que eu não vou pular com você hoje. Davi descreve um mundo corrompido, um mundo onde os ímpios devoram o meu povo como quem come pão. Um mundo onde parece que a maldade venceu, onde os injustos zombam dos justos. E então ele solta a bomba: vós, porém, envergonhais o propósito do pobre. Mas o Senhor é o seu refúgio, no meio do caos absoluto, no meio de uma geração que declarou que Deus não existe. Existe um grupo de pessoas que continua tendo o Senhor como refúgio. Não é a maioria, não é o barulho da multidão. É o resto fiel, silencioso, mas real. E o salmo termina com um clamor que atravessa milênios e chega até você agora. Se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar os cativos do seu povo, Jacó se regocijará, Israel se alegrará. Esse clamor profético aponta direto para Jesus, a salvação que viria de Sião, o restaurador dos cativos. Aquele que devolveria alegria a um povo cansado de perguntar até quando. Davi, no Salmo 13, perguntou até quando. No Salmo 14, ele profetizou a resposta: vem a salvação, vem o restaurador. E hoje, nós sabemos o nome dele, Jesus Cristo. Imagina a cena. Davi, o homem escolhido, o homem ungido, o homem que matou leão e urso, que derrubou Golias com uma pedra. Esse mesmo homem está deitado, sem forças, perguntando até quando: Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Repare bem, não é um pecador distante fazendo essa pergunta. É o homem segundo o coração de Deus. Isso já destrói aquela mentira que muita gente acredita, que se você tem fé de verdade, você nunca vai duvidar, nunca vai sentir abandono, nunca vai chorar escondido no banheiro antes de sair para trabalhar sorrindo para os outros. Davi repete 4 vezes até quando nos 2 primeiros versículos. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é honestidade diante de Deus. E é exatamente isso que muita gente perdeu hoje. A coragem de ser honesto com Deus na oração, em vez de decorar frases bonitas. Ele diz que carrega tristeza na alma todos os dias. Ele sente o inimigo se exaltando sobre ele. E o mais forte, ele sente como se Deus tivesse escondido o rosto. Quantas pessoas aqui, agora, sentem isso? Você ora, ora, ora. E parece que o céu virou bronze. Parece que suas palavras batem no teto e voltam. Se você está nesse lugar agora, comenta aqui embaixo: eu sinto isso, porque você precisa saber que não está sozinho. E Davi, um homem usado poderosamente por Deus, sentiu exatamente a mesma coisa que você sente hoje. O ponto de virada, do lamento para a decisão, mas aqui está o segredo escondido nesse salmo que quase ninguém ensina. Davi não fica preso no até quando. Ele passa da pergunta para o pedido: olha para mim, responde-me. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele está pedindo vida no meio da escuridão. Ele está pedindo que Deus abra os olhos dele de novo, porque quando a gente está no fundo do poço, a nossa visão espiritual também escurece. A gente começa a duvidar até do que já vivemos com Deus, e então vem a virada mais impressionante de todo o salmo. Sem nenhum sinal visível de que a situação mudou, sem nenhuma resposta imediata dos céus, Davi escreve: eu, porém, confio no teu amor. O meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque tem sido bom para mim. Para ler isso de novo. Nada mudou na circunstância. O inimigo ainda está lá, a dor ainda está lá, mas Davi decide confiar antes de ver a resposta. Essa é a fé que move montanhas. Não a fé que espera sentir para depois crer, mas a fé que decide crer para depois sentir. Se isso tocou seu coração agora, deixa o like nesse vídeo, porque isso significa que a palavra está trabalhando dentro de você nesse exato momento. Agora Davi muda de tom completamente. Ele para de falar da própria dor e começa a fazer um raio-x da humanidade. E a primeira frase já é um soco no estômago, diz o Nécio no seu coração. Não há Deus. Repare que ele não fala de um ateu intelectual estudando filosofia.
Ele fala do nécio, alguém que vive como se Deus não existisse, mesmo às vezes falando que acredita. É o cristão que mente no trabalho porque Deus não está vendo. É a pessoa que trai o cônjuge escondida, achando que ninguém sabe. É o coração que decide, na prática, que Deus é apenas uma ideia distante, sem poder real sobre as escolhas do dia a dia. E o resultado disso? Davi descreve: corromperam-se, praticam ações abomináveis. Não há quem faça o bem. Deus olha para os filhos dos homens, procurando alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. E encontra que todos se desviaram, que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isso é assustador. Mas espera, porque o salmo não termina na condenação. Aqui está o momento mais impactante dos dois salmos. O ponto que muitos pregadores pulam porque é desconfortável, mas que eu não vou pular com você hoje. Davi descreve um mundo corrompido, um mundo onde os ímpios devoram o meu povo como quem come pão, um mundo onde parece que a maldade venceu, onde os injustos zombam dos justos. E então ele solta a bomba: vós, porém, envergonhais o propósito do pobre. Mas o Senhor é o seu refúgio, no meio do caos absoluto, no meio de uma geração que declarou que Deus não existe. Existe um grupo de pessoas que continua tendo o Senhor como refúgio. Não é a maioria. Não é o barulho da multidão. É o resto fiel, silencioso, mas real. E o salmo termina com um clamor que atravessa milênios e chega até você agora. Se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar os cativos do seu povo, Jacó se regocijará. Israel se alegrará. Esse clamor profético aponta direto para Jesus, a salvação que viria de Sião, o restaurador dos cativos. Aquele que devolveria a alegria a um povo cansado de perguntar até quando. Davi, no Salmo 13, perguntou até quando. No Salmo 14, ele profetizou a resposta: vem a salvação. Vem o restaurador, e hoje nós sabemos o nome dele de Jesus Cristo. Por que Deus demora? Aprofundando o Salmo 13, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito assim, de frente. Por que Davi precisou perguntar até quando 4 vezes? Por que Deus não respondeu na primeira vez que ele abriu a boca? Porque a Bíblia não esconde o silêncio de Deus, ela registra o silêncio de Deus. E isso é uma das coisas mais corajosas que existem nas Escrituras. O Espírito Santo permitiu que Davi escrevesse com tinta, para sempre, que ele se sentiu esquecido. Isso não foi apagado da Bíblia. Isso foi preservado na Bíblia. Por quê? Porque Deus sabia que, gerações depois, alguém ia estar exatamente onde você está agora. Achando que é o único ser humano na face da terra que já sentiu isso? Repara também numa coisa que passa despercebida: Davi não pergunta até quando para os outros. Ele pergunta direto para Deus. Ele não vai reclamar no grupo, não vai desabafar para os amigos primeiro. A primeira pessoa que recebe a dor dele é o próprio Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é o que separa quem desabafa e quem ora. E tem um detalhe técnico no hebraico que poucos comentam. A palavra usada para esconder o rosto é a mesma usada quando alguém vira as costas por vergonha ou por juízo. Davi não está apenas dizendo: eu não sinto sua presença. Ele está dizendo: parece que eu fiz algo tão grave que você não quer nem olhar para mim. E ainda assim, ele continua falando com Deus. Ainda assim, ele não desiste da relação. Se você já sentiu vergonha de orar porque acha que fez besteira demais para merecer resposta, escuta isso com atenção. O mesmo Davi que sentiu isso é o mesmo Davi que, alguns capítulos depois, é chamado de homem segundo o coração de Deus. A vergonha que você sente não é o veredito final de Deus sobre você. Parte 4 menos o nécio que mora dentro de nós, aprofundando o Salmo 14, voltando para o Salmo 14. Existe uma armadilha em que quase todo mundo cai ao ler esse texto, ler como se fosse sobre os outros. Aquele político corrupto, aquele artista que zomba da fé, aquele parente ateu da família. É fácil apontar o dedo para fora, mas o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, pega esse exato salmo e aplica para toda a humanidade,
sem exceção, inclusive para quem se considera religioso. Ele cita: não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, e ele não está falando só dos pagãos. Ele está falando dos judeus religiosos, dos que cumpriam a lei por fora, mas que por dentro também tinham o coração distante de Deus. Isso muda tudo. O nécio do Salmo 14 não é só quem nega Deus com a boca. É qualquer coração que, na prática, vive um dia inteiro tomando decisões como se Deus não estivesse olhando. É o cristão que julga os outros nas redes sociais com a mesma crueldade de quem ele diz que é do mundo. É a pessoa que ora de manhã e mente à tarde. Esse é o alvo do Salmo. E esse alvo, se formos sinceros, já fomos nós em algum momento. E é exatamente aí que o Salmo se torna uma boa notícia, não uma condenação. Porque se ninguém faz o bem, nenhum sequer, então a salvação nunca poderia depender do nosso esforço de sermos bons o suficiente. Ela só poderia vir de fora, de alguém que fizesse por nós o que nunca conseguiríamos fazer sozinhos. E é exatamente isso que o próprio Salmo profetiza no final, a salvação que vem de Sião. Agora presta atenção nessa conexão. Porque é isso que transforma esses dois salmos de textos separados em uma única mensagem profética. No Salmo 13, Davi é a vítima. Ele sofre, ele é oprimido, ele sente o inimigo se exaltando sobre ele sente Deus distante. No Salmo 14, Davi olha para a humanidade inteira e percebe que todos, sem exceção, estão espiritualmente perdidos. Inclusive ele mesmo faz parte dessa humanidade. Ou seja, primeiro Davi sente a dor de ser oprimido pelo mundo corrompido. Depois ele entende que esse mesmo mundo corrompido inclui o próprio coração humano, o coração dele também. E então, no meio dessas duas realidades duras, ele não desiste de Deus, ele clama por salvação. Ele espera pela restauração. Isso é exatamente o Evangelho em miniatura. Escrito 1000 anos antes de Jesus nascer, um mundo caído, machucando as próprias vítimas. Um coração humano incapaz de se salvar sozinho e um clamor por um Salvador que só poderia vir de fora dessa equação quebrada. Você está vivendo o Salmo 13 agora? Sentindo o silêncio, sentindo o peso, sentindo que ninguém olha para a sua dor? Então recebe essa palavra. O mesmo Deus que pareceu silencioso com Davi respondeu através de Jesus. E se você está enxergando o Salmo 14 ao seu redor, um mundo que vive como se Deus não existisse, saiba que a resposta para esse mundo não é desespero, é a mesma esperança que Davi já profetizava. A salvação vem e ela já tem nome. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Talvez você esteja no seu até quando agora. Talvez você esteja cansado de ver um mundo que vive como se Deus não existisse. Mas os dois salmos de hoje te ensinam a mesma verdade, mesmo quando você não vê, mesmo quando o mundo inteiro parece ter esquecido de Deus. Ele continua sendo refúgio para quem clama por ele. Então eu quero te pedir 3 coisas, e são rápidas, mas fazem toda a diferença. Primeiro, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar alguém que está exatamente no mesmo lugar que você já esteve. Segundo, comenta aqui embaixo uma palavra só, confio, se você decidiu, assim como Davi, confiar mesmo sem ver a resposta ainda. Eu vou ler cada comentário. E terceiro, compartilhe esse vídeo agora com aquela pessoa que você sabe que está cansada, que está no fundo do poço, que precisa ouvir que Deus não esqueceu dela. Às vezes o milagre que ela precisa é justamente você apertando o botão de compartilhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais uma palavra assim, direto ao ponto, sem enrolação, para fortalecer sua fé. Deus não te esqueceu, Ele nunca esqueceu. E a salvação que Davi clamou já chegou, o nome dela é Jesus. Escuta, antes de você fechar esse vídeo, eu preciso falar diretamente com você, não com a audiência. Com você que está aí, sozinho, com o celular na mão, talvez numa cama, talvez num carro, talvez escondido de todo mundo. Eu sei que tem gente vendo esse vídeo agora carregando um até quando que ninguém mais sabe.
uma doença que não passa, uma conta que não fecha, um filho que não volta, um casamento que não resiste, uma solidão que ninguém enxerga. E eu quero fazer uma coisa diferente com você hoje. Eu quero levantar uma corrente de oração agora, nesse exato momento, com quem está assistindo esse vídeo. Então presta atenção no que eu vou te pedir. Desce até os comentários e escreve só o seu primeiro nome. Só isso? Não precisa contar o motivo, não precisa expor sua dor para ninguém, só o seu nome. Porque eu vou ler e a nossa comunidade vai orar por cada nome que aparecer ali embaixo. Você não vai orar sozinho hoje. Vai ter gente que nunca te viu na vida intercedendo pelo seu nome, pela sua família, pela sua vitória. Se você já orou e sente que Deus respondeu, comenta também menos, coloca seu nome e escreve testemunho. Porque a fé de alguém pode ser levantada só de ver que Deus responde de verdade. Agora, antes de sair, deixa o like nesse vídeo. Não é só um número. É você dizendo: essa palavra me alcançou, e isso ajuda ela a alcançar a próxima pessoa que precisa ouvir exatamente isso. E se você sente que esse vídeo era para alguém específico que você já pensou enquanto assistia, compartilhe agora. Não espera. Às vezes Deus está usando você como resposta de oração de outra pessoa e o único obstáculo entre ela e essa palavra é você apertar esse botão. Porque essa jornada não para por aqui. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que acontece depois do até quando. Vou te levar para o Salmo 23, onde Davi, o mesmo homem que gritou de aflição aqui, escreve a frase mais famosa de toda a Bíblia: "O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará", você vai entender porque só quem já passou pelo vale do Salmo 13 consegue escrever uma confiança como a do Salmo 23. Clica aqui agora e continua comigo essa caminhada. Deus não esqueceu do seu nome. E agora, ele também está nos comentários desse vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida.